Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Nós mulheres crescemos acreditando que o homem perigoso era uma figura que carregava um saco ou vestido com uma capa preta. Em geral, uma figura repugnante. Eu vou te contar uma história pessoal. Quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu estava caminhando em direção à minha escola e já estava a menos de meio quarteirão, quando um homem veio na minha direção. Eu me lembro que ele era um homem branco, alto, vestindo um sobretudo bem longo, quase chegando nos pés. Ele abriu o casaco e estava nu. Obviamente que meu coração disparou e imediatamente consegui atravessar a rua, correr para a escola. Não me lembro se cheguei a relatar o caso com a direção da escola ou com os meus pais, e confesso, os casos crescentes de violência contra as mulheres dispararam alguns gatilhos em mim. Infelizmente, com os anos, sofri alguns outros tipos de violência. Aos 17 anos, eu lembro que eu estava descendo a escada do edifício onde eu trabalhava e um rapaz, pouco mais velho que eu, filho da proprietária do imóvel, me pressionou na parede e me roubou um beijo na boca. Eu tive condições de empurrá-lo e mais uma vez saí correndo. A sensação é de muito nojo e raiva. Já com mais de 40 anos, sofri assédio de um cliente que tinha um cargo de poder numa empresa onde eu prestava serviço como professora e era proprietária da escola de idiomas que também prestava serviço para essa empresa. Eu nunca o denunciei, porque eu precisava muito daquele trabalho, foi num momento muito difícil da minha vida, para pagar as contas que eu tinha todo mês. E como era tudo muito sutil, ele sempre usava piadas, fazia comentários sobre meu corpo e as minhas roupas, e não que eu usasse roupas provocativas, eu sempre usei roupas mais formais para trabalhar. E às vezes eram toques, eram abraços mais delongados, mais apertados. E eu preferia, acho que naquele momento, acreditar que aquilo não era um assédio e que não valia a pena levar nada para frente. Eu estou contando tudo isso não só com a coragem de me expor, mas para dizer que a face do abusador, do assediador, do estuprador, não é, na maioria dos casos, do homem de sobretudo, de capa ou o homem do saco. Ao contrário, eles são, em geral, homens próximos das vítimas. Depois que eu decidi que não queria seguir um casamento e um relacionamento de 23 anos, eu também sofri assédio moral, psicológico. Até hoje sigo sofrendo um assédio patrimonial e até naquele momento do dia da separação, um assédio, uma violência física. Eu fui empurrada pelo meu ex-marido. E sem falar na morosidade da justiça, porque além da justiça, na morosidade da justiça ser extremamente violenta contra, né, a vítima, que passa a não ter acesso ao seu patrimônio, eu tive também vários casos de posicionamentos de juízes altamente misóginos que a gente precisou recorrer, enfim, segue em segredo de justiça num litígio há 10 anos. Quando nós tratamos de violência contra crianças, e aqui crianças, meninos e meninas, e violência contra as mulheres, basta a gente fazer uma pesquisa no Google para lembrar os casos de abuso e violência sexual contra crianças e mulheres no Brasil inteiro, ponta a ponta. Para milhares de crianças e mulheres, o caso de violência, ele acontece dentro das suas casas, dos seus trabalhos, e esses espaços não são os espaços de proteção para essas pessoas. Talvez seja exatamente porque nós temos uma falsa imagem da figura do homem que violenta mulheres, que o caso de assédio e violência sexual envolvendo então o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, tenha causado tanta surpresa, indignação, tristeza, especialmente nas pessoas mais progressistas que acreditavam e defendiam o então ministro Silvio Almeida como um legítimo representante das pessoas negras na luta contra o racismo estrutural, tema do qual ele, inclusive, é referência intelectual, tem um livro com esse título e um livro com a coordenação da intelectual Djamila Ribeiro, tão respeitada.
uma terrível contradição quando nós começamos a ouvir os relatos das vítimas, inclusive daquela que veio a público, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, e confirmou, né, o caso de assédio do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Aliás, nesse caso relacionado à ministra, é importante ressaltar a diferença entre assédio e importunação. No caso dela, a gente não trataria isso como assédio, mas como importunação. Porque o assédio, ele é sempre uma relação de poder e hierarquia entre o abusador e a vítima. No qual ele exerce um poder, né, e ele usa desse poder para chantagear ou ter algum benefício. Uma hierarquia que pode ser de um chefe com o subordinado, de um pai com o filho, do marido com a esposa, do professor com o aluno, e por aí vai. E no caso de Aniele e Silvio Almeida, como os dois tinham exatamente o mesmo cargo, ambos ministros de Estado, o que ela sofreu a gente pode chamar de importunação sexual. Mas o que esses assediadores e importunadores têm em comum? Sem nenhuma dúvida, eles usam da sua influência ou status para serem considerados homens livres de qualquer suspeita. Afinal, quem iria suspeitar de um intelectual que está à frente do Ministério dos Direitos Humanos no Brasil? Ou de um professor universitário, ou do técnico de uma seleção, ou de um médico super renomado, de um pai, um padre, um pastor, um jogador de futebol famoso, enfim, um ator famoso. Quem é que desconfiaria dessas pessoas? Elas se colocam nesse lugar de estarem acima de qualquer suspeita. Esses agressores contam sempre também com a possibilidade da palavra da vítima ser descredibilizada, uma vez que, na maioria dos casos, não há provas. Tudo que a vítima tem é a versão dos fatos. Muitos, inclusive, usam também as ameaças contra a integridade moral, física da vítima e de algum ente querido. Então, é uma situação que ela é muito difícil para as mulheres, muitas vezes, verbalizar, porque elas têm medo e muitas das vezes elas também se culpam, né? E elas têm muita dificuldade de colocar o caso, né, em exposição. O que faz com que muitas crianças e mulheres não denunciam os agressores, além, né, desse ciclo vicioso de violência, o medo, né, desse ciclo violento, é que essas mulheres elas se sentem mais fortalecidas quando outros casos aparecem, e não por acaso é comum que outras mulheres passam a denunciar, como é o caso, por exemplo, do Silvio Almeida. Outras mulheres, então, tiveram coragem de vir a público e denunciarem. Bom, por incrível que pareça, não raro as vítimas também, como eu disse, chegam a se culpar, né? Culpa, claro, da cultura machista, que também nos faz acreditar que os comportamentos das mulheres ou até a roupa que elas vestem são motivos de algum tipo de assédio ou violência. Não é, nós sabemos disso. Assediadores e estupradores fazem crianças, freiras, idosas e até cadáveres de vítimas para a gente imaginar o tamanho da loucura e da perversidade disso tudo. Na mesma semana que o caso envolvendo Silvio Almeida veio à tona, os noticiários publicaram inclusive a história de uma francesa, Gisèle Pelicot, que por 10 anos ela era dopada pelo marido, Dominique Pelicot, de 71 anos. E esse homem, o marido, oferecia a esposa a outros homens no site. Foram mais de 50 homens com idades entre 26 e 74 anos que estupravam Gisèle quando ela estava sob efeitos de fortes ansiolíticos que o marido, né, a dopava. E esse medicamento garantia que ela não acordaria durante, né, o crime, e tudo era totalmente orquestrado pelo marido.
Então ele criava todo um cenário, inclusive as roupas dos estupradores ficavam na cozinha para eles não esquecerem nenhuma peça, para não deixar nenhum tipo de como é que chama isso, gente? Esqueci aqui agora. Enfim, que ela suspeitasse que tinha alguma coisa que tinha acontecido, né? Inclusive, ela relata que ela achava que ela tinha um casamento muito bom. No Brasil, 65% dos casos de estupros aconteceram e acontecem dentro de casa. E mais de 80% dos casos dos agressores eram conhecidos das vítimas. No caso da Dominique, só para colocar aqui, provas é a palavra que eu ia dizer. No caso da Dominique, o caso é tão surreal, é tão bizarro, né? Que ele, na verdade, o Dominique, que é o marido, a Gisele é a esposa. Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. O Dominique, ele só foi preso porque pegaram ele filmando as mulheres sob a saia das mulheres num shopping. Eu não sei bem como é que ele fazia isso, mas ele devia colocar um celular, alguma coisa, alguma câmera, em que ele filmava, né, as mulheres por debaixo das saias que elas estavam usando. E aí, quando a polícia descobriu esse caso, foi denunciado, porque ele estava fazendo isso no lugar público, a polícia descobriu que ele tinha um acervo de 4.000 fotos, mais de 4.000 fotos da esposa, Gisele, sendo estuprada, e ela estava, obviamente, visivelmente, totalmente inconsciente. Ela, inclusive, decidiu aparecer, né? Não se apresentou como anônima, mostrou a sua face, foi ao tribunal com os 3 filhos. Vocês imaginam que loucura um caso desse, né? Então, o que eu quero aqui deixar é que, primeiro, a culpa não é da mulher, a culpa não é da criança, a culpa não é da vítima, que, como eu disse, pode ser também um menino, né? Mas a grande maioria são mulheres. Depois, porque é urgente que as vítimas de violência doméstica, mulheres, crianças, todas, sejam acolhidas, respeitadas e protegidas, e que haja, né, profissionais e lugares para isso. O Brasil, ele tem a legislação, né, que é muito robusta, a legislação da Lei Maria da Penha, e é também fundamental que a gente tenha, então, espaços públicos, equipamentos públicos, mas também que a gente discuta e implemente educação sexual nas escolas, para que as crianças saibam distinguir o que é um carinho, o que é um abuso, né? Para que as crianças saibam que ninguém pode tocar no seu corpo. Então, é muito importante a educação sexual e que todos os municípios, né, na medida do possível, tenham delegacias de mulheres. Quando não for delegacia de mulheres, que tenham locais que as mulheres se sintam acolhidas, protegidas, conselhos tutelares com assistentes sociais e que façam, né, com segurança essas denúncias. Então, para denunciar, no Brasil, ligue 180 ou o Disque 100. Se você gostou desse conteúdo, dá aqui os seus likes, a sua curtida, marca as estrelinhas, envia para alguém que vai se beneficiar desse conteúdo também e me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.